professor de Geografia e História. A gente está aqui com essa sala lotada e eu queria perguntar, vocês estão gostando dessas aulas? E para tudo a gente tem que ter uma... Fala concurseira, meu nome é Edmarson Fabião, eu sou fundador do Rota Cursos e Concursos, Rota Mentoria. Eu fui aprovado na Polícia Militar da Paraíba, na Polícia Militar de Pernambuco e na Polícia Penal de Pernambuco. Os 3 concursos das carreiras. Eu fui aprovado e resolvi criar este canal do YouTube para que eu e os nossos possamos estar entregando para vocês o maior número de conteúdo programático dos editais, conteúdo sobre estudo, ensinando tudo o que eu fiz para que pudesse ser aprovado e com certeza ter essa aprovação. Guerrilla stomping in us. Check the vocals, man. Let's get right. All I need was space, so give me more. Pega logo aqui o material, rapidinho. Quando eu disser já, Miguel, tu já botasse? Já liberei. Vixe Maria. Deixa eu ver uma coisa aqui, tem uma questão que... Não sei se eu tirei ela, mas depois que eu vi, ela tava nula. Peraí. Não. Eu tirei. Bora lá. Então, galera, a aula de hoje, o assunto da aula de hoje, na verdade, ele pode ser resumido nesse desenho mal feito aqui. É o computador, certo? O que é o computador? Primeiro, o computador a gente tem que entender como uma máquina que é derivada do nome computar. Computador quer dizer computar as informações. Então, quando a gente pega esse termo computador, o termo computador ele é um termo derivado da matemática. Computador é uma máquina que ela é derivada da matemática, que ela foi criada exatamente com a finalidade de resolver problemas matemáticos. Só que ela evoluiu tanto, se tornou hoje uma ferramenta inteligente. O computador já é uma ferramenta inteligente. Apesar que ainda, a gente pode dizer que os homens são mais inteligentes que um computador. Eu digo ainda porque a ideia do computador quântico possa evoluir no sentido de tornar a máquina mais inteligente que o homem. Exato. Mas por que, Ítalo? Ítalo, o computador é capaz de fazer cálculo que eu não sou. Não, ele pode ser mais eficiente, mais inteligente, não. Quando eu digo isso, inteligência é a aplicabilidade do conhecimento. A aplicabilidade do conhecimento para resolver um problema. A gente já discutiu isso lá em segurança da informação. A gente tem que discutir o que é informação. Então, o computador ele é uma máquina eficiente e é inteligente no sentido de resolver esse tipo de problema. Mas ele ainda não é uma máquina 100% integrada quando a gente fala de inteligência, não. O computador tem, sim, os seus momentos de burros e muito pelo contrário. Ele é uma máquina que confunde a gente no sentido de... às vezes a gente pensa que ele está certo, mas na realidade ele não está. Então, assim, quando eu disse que pode resumir aqui nesse desenho, porque esse desenho ele resume exatamente o que é um computador, tá certo? Um computador, ele é uma máquina que ele tem basicamente 3 etapas. Ele tem 3 etapas. Ele tem uma etapa, a primeira etapa dele, que é o que a gente conhece como a entrada de dados. A segunda etapa é o processamento. E a terceira etapa é a saída de dados. É um
fluxo, certo? Fluxo que a gente tem que ter. Entrada de dados, processamento e saída de dados. Há quem costuma dizer que tem 4, que realmente a gente pode até dizer que tem, mas a gente até pode dizer que tem, mas a gente tem que também andar de acordo com o que a banca costuma cobrar, costuma focar. Como o Rolando está dizendo, isso é uma questão de técnica, então não é uma questão exatamente policial. Sim, mas aí você tem que realmente, para algumas bancas, alguns conceitos eles são refatorados justamente porque a depender da carreira. Por exemplo, na etapa de processamento, a banca considera que o armazenamento é uma subetapa de processamento. O armazenamento que está aqui é uma subetapa de processamento. Mas na grande macro, né? Então a gente tem aqui, ó, teria em tese uma terceira etapa, ou melhor, vou chamar de 2.1, que é o armazenamento. Mas assim, tá dentro aqui, faz parte do processamento, tá? Mas assim, se eu fosse ensinar isso para um técnico de informática, como eu sou professor, eu diria que o armazenamento é uma etapa separada, mas a gente vai seguir a ideia da carreira do concurseiro. Pois bem, galera, olha só. A entrada de dados é quando a gente fala de entrada de dados, então olha só, ela é feita, que é a minha etapa 1, não é isso? É a minha primeira etapa, vou até colocar aqui na legenda. Ela é feita rigorosamente pelos dispositivos de entrada do computador. Então, pelos periféricos, tanto faz eu chamar de dispositivos de entrada ou periféricos, certo? Esse dispositivo pode mudar, tanto dispositivo como para periférico. Aí olha só, os dispositivos de entrada são aqueles que o usuário envia informações para o computador, certo? Ou seja, o bonequinho, né, o usuário, ele vai enviar informação para o computador. Você vai enviar informação para o computador, ou seja, o computador vai ser acionado a partir do momento que eu enviar informação para o computador. Aí dentro dessa categoria, dentro dessa característica de dispositivos, aí a gente tem, ó, o mouse, a gente tem quem mais? O teclado, a gente tem um microfone, a gente também tem scanner, entre outros dispositivos, certo? Então a gente tem basicamente essas características, ou seja, eu vou enviar informação para o computador. Então se eu fizer alô no microfone, a informação é trafegada por parte do usuário, ou seja, ela funciona através dos sentidos. Sentidos esses que é acionado pelo usuário. Aí a gente tem a etapa 2. A gente tem a etapa 2 que eu vou detalhar bem direitinho aqui, essa etapa 2, que é a etapa de processamento, tá certo? Quando a gente fala de processamento, eu vou detalhar bem explicadinho aqui para vocês. O processamento no computador é feito e tratado em um tipo de central de dados chamado CPU. A sigla é essa aqui, certo? O que quer dizer CPU? Unidade Central de Processamento. Muita gente acha que a CPU é
parte aqui do computador, esse componente, mas isso é uma fake news, certo? Isso é um hoax, isso é um boato. A CPU é o que a gente conhece como o quê do computador? O processador. Ou seja, o processador está dentro da CPU. A CPU é o que é algo completo, é algo que faz parte do processamento do computador. Aí ele tem um monte de componentes, certo? Eu vou explicar esses componentes aqui bem direitinho, tá bom? E por fim, a gente tem a etapa de saída de dados, que eu vou explicar logo porque casa com o dispositivo de entrada, que ele é até mais simples também de entender, que é os dispositivos de saída. O dispositivo de saída é o contrário, ó. O usuário recebe as informações do computador. Ou seja, o computador vai enviar para quem? Para o usuário. Aí aqui a gente tem, ó, o monitor, a caixa de som, a impressora, entre outros dispositivos. Agora sim, então, dentro dos dispositivos de entrada e os dispositivos de saída, existem aqueles que são dispositivos o quê? Híbridos. O que são dispositivos híbridos? São periféricos que podem ser ao mesmo tempo entrada e saída. Ou seja, o usuário tanto vai enviar como vai receber. Então, quando o dispositivo é híbrido, eu envio informação e eu recebo e também posso receber ao mesmo tempo. Um exemplo disso é um pendrive. Um pendrive eu coloco a informação no computador, assim como eu recebo, eu posso receber do computador. Assim como é um HD externo, eu coloco e recebo. Assim como é também uma impressora multifuncional, que a impressora multifuncional ela é ao mesmo tempo a impressora saída como scanner, entrada. Assim como também é um drive de CD e DVD que a gente usava antigamente, que colocava CD e colocava DVD, ó. Entrada e saída, tá certo? Então assim, isso é o controle de entrada e saída do computador atual. Mas Ítalo, e o CPU? O que é formado o CPU? Ó, o CPU, ele é uma matemática muito básica, muito fácil de entender. Ela basicamente ela é formada por um conjunto de componentes. E esse conjunto de componentes, ele tem uma série de... Eu vou até mostrar aqui, explicar para vocês quais são os componentes que compõem uma CPU, tá certo? Então, mas basicamente a ideia da CPU é fazer duas coisas, ó. Ela tem duas partes. Uma parte é responsável por controlar tudo que chega do computador, ou seja, tudo que é informação, como por exemplo um clique do mouse, como por exemplo um áudio que eu falo, como por exemplo um gesto, e também a saída, né, do que é enviado para mim, o que é enviado para o usuário enquanto está manipulando o computador, que é conhecido como unidade de controle. Beleza. E além da unidade de controle, ele tem uma abreviação chamada ULA. O que é a ULA? A unidade... Vou botar assim. Unidade lógica e aritmética. Só que assim, a abreviação, muita gente só conhece como unidade lógica,
que essa unidade lógica é a parte do computador, vou chamar aqui de ULA, que ela é responsável por fazer os cálculos e toda a parte lógica do computador. Por exemplo, as comparações, se um número é maior do que o outro, se uma cor é diferente de outra, fazer os cálculos, né? A questão das precedências de operadores, etc. e tal, tudo é feito na unidade lógica da CPU. Então a CPU tem esse papel que é extremamente importante no computador. Ele é responsável por fazer, ó, essas duas coisas aqui. E assim, ela tem vários componentes. Uma CPU tem vários componentes, que eu vou até colocar aqui. Acho que até ficar melhor para vocês. Ou, não sei se pega, ele pega o quadro todo? Hã? Tá, então... Mas, enfim, eu faço aqui e depois apago, acho que é melhor. Então, beleza. A CPU, ela tem a série de componentes. Então, componentes da CPU. Ó, o primeiro componente aqui da CPU, logicamente é o mais famoso de todos, conhecido como processador. Certo? Processador é um componente conhecido, é o mais famoso de todos, é a CPU. Qual é o foco e o objetivo de um processador? Processador serve para quê? Oi? Processar as informações. Como o próprio nome diz, ó. Oi? É o Ministério Público. Ele serve para processar as informações. O outro componente que ele tem aqui, ó, é um componentezinho chamado cooler. Cooler é quem gosta de... Oi? Quem gosta de tomar um aí? A Brena tá rindo. O cooler usa pra quê, Brena? Hein? Tu usa o cooler pra quê? Hã? Cooler. Não, o cooler que tu conhece. Pra que tu coloca a bebida lá? Consumir, né? Isso. Lógico, Ítalo. Evidentemente. O cooler tem função de resfriar o computador. Resfriar, lógico. Porque assim, é igual, se processador é processar, cooler é o quê? Resfriar. O processador pode esquentar? Até pode, mas se esquentar demais, o que é que acontece? Queima tudo e acaba com tudo, né? É a mesma ideia de tu fazer o seguinte, de tu ter aquela ideia. Tu já ouviu a expressão, minha cabeça tá queimando. Por quê? É muita informação sendo processada naquele momento. Fazendo uma prova, as informações vão a 1000. Aí, os outros componentes, basicamente da CPU, que eu acho que é importante vocês saberem ser frisado exatamente, é um negocinho aqui, ó, chamado as memórias do processador, certo? Que é armazenamento. A gente vai discutir, tem um capítulozinho já pra gente falar de memória. Achei uma banca que gosta daquela pirâmidezinha lá, a IDECAM. Olha só, as memórias, porque as memórias merecem um capítulo à parte. A CPU, não é o processador exatamente. CPU e processador basicamente é sinônimo, certo? A gente chama, porque a CPU é o conjunto. É o conjunto. Pronto, imagina o seguinte, eu gosto de falar o seguinte, o processador é como se fosse João Pessoa. Aí se a gente fala, a grande João Pessoa é o quê? Isso, é o que...
é tudo aquilo, ciclo vizinho de João Pessoa, que conta como se fosse João Pessoa. Como se fosse geograficamente João Pessoa. Então, a CPU é como se fosse a região metropolitana. E o processador é como se fosse o quê? A capital mesmo. Os bairros e o centro. Isso, o bairro e o centro. Dá para entender a ideia? Então, pronto. Então, olha só. A CPU se resume ao quê? O processador. Se resume. Mas se a gente pegar um conjunto itinerário tem mais coisas. Como, por exemplo, o cooler e as memórias. Aí ela tem duas memóriazinhas lá. Ela tem uma memóriazinha chamada os registradores. E tem outra que é a memória cache. Certo? Já eu vou explicar quando eu for entrar aqui em armazenamento. Armazenamento existe um capítulo à parte que cabe uma discussão. Mas já fiquem sabendo que tem esse tipo de coisa. Para que serve cada uma coisa? Os registradores é uma memória que ela registra, o próprio nome diz, registrador é para registrar. Ele registra, é capaz de registrar a menor unidade do computador. Qual é a menor unidade de um computador, Roland? Você é meu aluno há muito tempo, você tem que saber, a obrigação de saber isso. Se eu pego... Oi? Um bit? Muito bem. Os registradores é para registrar um negocinho chamado bit, que é a menor unidade do computador, certo? Enquanto a memória cache é uma memória auxiliar à memória RAM, que ela tem uma funcionalidade muito prática para o nosso dia a dia. Tu pode me dizer, Cristian, para que serve a memória cache? Muito bom. Facilitar o acesso. Então, oi? Isso, por exemplo, quando eu faço um atalho, aquilo tem que ser armazenado na cache. Então, eu... Aqueles comandos, tipo assim, como é que o computador sabe? Ctrl+C é copiar. Tá onde essa informação que ele sabe? Tá onde Tá no processador. Fica no processador. Ficar no processador comunente com a memória RAM, né? Que é a memória... Claro que o SO é quem vai gerenciar isso, porque o SO é quem define... Tudo passa pelo... Olha, resumindo, tudo tem que passar pelo processador. Tudo tem que passar. Eu acho que é isso tua dúvida, né? Por onde passa? Onde tá, isso é função... Isso é programável. É sistema operacional. Ou do software específico. Até porque tem atalho que no Word é uma coisa, no Windows Explorer é outra. Isso é sistema. Aí a informação passa pelo processador e é executada na memória principal, que no caso é a RAM, né? Quer dizer, em tese deve ser a RAM, né? Beleza. Olha, para resumir, para ficar fácil todo mundo, a memória cache é uma memória que facilita a vida do usuário. É uma memória facilitadora, é uma memória auxiliar. É uma memória que auxilia a RAM. Então, como aqui a gente também não está estudando para ser técnico de informática, a gente tem que resumir exatamente como é que fica mais fácil para você entender. Eu gosto de dizer que a memória cache é uma memória que facilita a vida do usuário. Facilita sua vida, meu filho. Ela é uma memória que ela vai guardar as coisas, ó. Aquela coisa auxiliar. Ela vai auxiliar. Não tem o facilitador que te auxilia com as coisas? Pronto, é a memória cache. A memória cache ajuda a não sobrecarregar a memória RAM. Certo? A parte do processador que exatamente não faz isso. Então, ó, resumindo, os componentes da CPU é esse aqui, tá certo? Só que existe um capítulo à parte que se deve discutir quando a gente fala necessariamente de armazenamento, tá certo? Que eu vou falar aqui bem direitinho, bem devagarzinho, para que ninguém fique com dúvida. Que a gente já tem, ó, duas memórias, registradores e cache. A gente vai seguir nas outras memórias, tá certo? E essas outras memórias, aí quando eu for falar das outras memórias, a gente fala exatamente de uma forma geral dos outros componentes que tem um computador. De outros componentes esses que pode, evidentemente, ter uma funcionalidade específica, né?
no conjunto do computador. Miguel, fica melhor eu apagar aqui. Não, esse lado aqui, como eu, fica melhor aqui, né, Miguel? Sempre pegando esse centro aqui, né? Não, pega o quadro todo. Pega o quadro todo? Mas como a sala é grande, eu acho que para vocês é melhor sempre focar as informações aqui, né? No centro. Ou vocês não tem problema que eu use o quadro todo? Vocês preferem como? Eu acho que centralizando as informações fica melhor. Aqui e aqui. Aqui e aqui. Não pode ser desse jeito? É também pensando até em quem está assistindo em casa. Beleza? Então vou apagar aqui para falar de armazenamento. Tirem uma foto quem quiser e tal, enfim. Cadê o apagador, hein? Está aqui. Aí olha só, galera. Quando a gente fala de armazenamento, armazenamento é sinônimo de quê? Armazenamento é sinônimo de memória, evidentemente. Pelo fato de armazenamento ser sinônimo de memória, o computador ele tem subdivisões e ele tem memória que serve para cada coisinha, né? A gente já sabe disso aí de cor há algum tempo, que já meu aluno faz tempo, que é o seguinte: as memórias do computador são divididas em dois tipos. Qual o primeiro tipo, Juan? Qual o primeiro tipo de armazenamento do computador? Volátil. Muito bem. A gente tem, o armazenamento volátil. E a gente também tem, o armazenamento o quê? Não volátil. Ítalo, o que é que vem a ser o armazenamento volátil? Tu lembra, Alisson, o que é o armazenamento volátil? O que é o armazenamento volátil? Lembra não? O que é o armazenamento volátil? É isso. É aquele armazenamento que precisa de energia para funcionar. Então o computador ele tem que estar ligado para funcionar. Então olha só, o armazenamento. Já eu volto para cá e digo qual é os tipos de memória volátil e não volátil. Ou seja, ele precisa estar ligado para funcionar esse tipo de memória. Ele precisa estar com um armazenamento específico. E a gente tem o tipo de memória não volátil, que é o tipo, o não. Ele faz o quê? Nega. Ele não precisa de energia. Então, ou seja, ele funciona também de forma o quê? Quando ele está o quê? Desligado. A ideia do não volátil é armazenamento permanente, enquanto o volátil é armazenamento o quê? Temporário. Então a gente resume nisso. A memória volátil é o armazenamento temporário. Tem que estar ligado para funcionar. Enquanto o não volátil é o armazenamento o quê? Permanente. É um armazenamento que precisa. O computador tem um tipo de memória que ele guarde as informações independente se o computador estiver ligado ou desligado. Tanto faz. Tá certo? Aí, Ítalo, quais são as memórias do computador? Quais são as memórias do computador? Eu costumo dar uma dica para os meus alunos que tem uma pirâmide que eu venho falando lá atrás, que essa pirâmide, se você aprende ela, você não erra nenhuma questão de memória.
Quem gosta da pirâmide é Roland aí, que quase não errou nenhuma questão. Aí Geraldinho também tá muito bem nisso, que é a pirâmide de hierarquia de memória. Pirâmide, a ideia básica de hierarquia, né? Pirâmide é uma ideia básica de hierarquia. Aí, olha só, eu vou ter o lado esquerdo da pirâmide e o lado direito, tá certo? No lado esquerdo da pirâmide, eu vou chamar aqui, ó, um negocinho aqui chamado V, certo? E do lado direito, eu vou chamar de E. Onde o V é a velocidade. Certo? Rápido e lento. E o E é o quê? Espaço. Capacidade. Ou seja, quanto cabe. Aí, olha só. Aí eu tenho aqui uma seguinte projeção. Na do V, na velocidade, quanto mais no topo eu tiver, ela é mais rápida. E quanto mais abaixo eu tiver, ela é mais o quê? Lenta. E o espaço é o contrário. Quanto mais no topo do espaço eu tiver, eu tenho menos espaço. E quanto mais abaixo eu tiver, eu tenho o quê? Mais espaço. Se vocês, mais uma vez, estivessem fazendo um concurso não para carreiras policiais, também tem outra relação aqui. Ainda teria um terceiro indicador, que seria o custo, o preço. Mas como a gente não tem nada a perder, eu vou fazer assim. Dentro que o preço, ele segue a mesma ideia da velocidade, que eu vou colocar aqui, ó, abaixo, ó. O P, certo? Que aqui, ó, P, que é preço, valor financeiro mesmo. Quanto mais no topo eu tiver, mais caro. Quanto mais abaixo eu tiver, o quê? Mais barato. Certo? Também, aí não vai cair para vocês não. Mas assim, como informação nunca é demais, não custa nada vocês saberem desse tipo de coisa. Custa? Não custa. É 0,800, tô dando aí para vocês isso aí. Aí olha só, no topo dessa pirâmide eu tenho a memória mais rápida do computador. A memória mais rápida do computador é uma memória que eu já falei aqui, ó. É os registradores. E tem aí uma questão que tem essa memória aí. Abaixo dos registradores, eu tenho a memória o quê? Cache. Abaixo da cache, eu tenho a RAM. Aí abaixo da RAM, há uma discussão na literatura. Tem literatura que considera aí a ROM, aí tem uma subdivisão dos demais discos rígidos. Tem outra aqui de não, qualquer memória não volátil. Enfim, vai a depender da literatura. Mas se eu for resumir, para facilitar a vida de vocês, tudo que está abaixo da RAM é como se fosse o quê? ROM. Certo? É como se fosse a ROM. Agora, dentro da ROM, aí você tem várias subdivisões, né? Você pode ter... porque ROM é quase uma nomenclatura, é quase uma filosofia de memória. Aí você tem o HD, você tem os outros tipos de memória, os discos ópticos, CD, DVD, etc e tal. Então aí eu faço uma pergunta para vocês. Pela pirâmide já dá para analisar. Qual a memória mais rápida do computador? Qual a memória mais lenta do computador? Quanto mais embaixo for, mais lento é. Mais embaixo é. Mais lento é, evidentemente. Aí olha só. A gente aqui
já falou exatamente da cache e dos registradores, o que é que ele faz. O registrador registra a menor unidade do computador, o bit, e a memória cache é a memória auxiliar, que ela facilita a vida do usuário. A memória de armazenamento temporário, etc e tal. Aí, olha só. Ítalo, bora falar aqui, ó, dessas duas peças maravilhosas aqui, que é a memória RAM e a ROM, tá? A memória RAM é conhecida como memória de acesso randômico, certo? O que a memória RAM tem de finalidade no computador? A memória RAM, ela é a memória que executa, ela é utilizada, tá certo? Para armazenar, ou melhor, não é que ela não executa, ela armazena, ou melhor, guarda, o que é executado no computador. O que é executado no computador. Certo? Ou seja, se eu abrir um aplicativo, é executado e ele é executado no processador e ele é armazenado aquilo em tempo real aonde? Na memória RAM. Então já dá para entender que a memória RAM é um tipo de memória o quê? Temporário ou permanente? Permanente ou temporário? Vou dar um exemplo aqui. O teu celular tem memória RAM, teu smartphone. Se tu desligar o teu celular, os aplicativos que tem no teu celular tá funcionando ou tá não funcionando? Não funcionando. Por quê? Então ela é permanente ou temporária? Temporária. Por quê? Se a finalidade da RAM é executar os programas, né? Armazenar o que está sendo executado, ela não vai funcionar. Então a gente já vê claramente que a memória RAM é um exemplo de memória o quê? Volátil. Aí outro exemplo aqui é o seguinte. A memória cache auxilia ela. Por exemplo, as ações temporárias como copiar e colar, um atalhozinho outro, etc e tal. Aquilo ali funciona se o computador estiver desligado? Faz algum sentido? Não. Então, ó, a memória cache é outro tipo de memória temporária. Por fim, o seguinte, os registradores registram as informações que trafegam no processador, os bits. Se é uma memória temporária ou permanente? Temporária também. Então, os registradores é outro tipo de memória. Os registradores é outro tipo de memória volátil, tá bom? Aí olha só. Aí beleza. Memória não volátil. O que está abaixo ali da RAM, que é o seguinte. O que eu chamei de memória ROM e tal. Aí assim, a gente tem várias memórias que tem finalidade de armazenamento não volátil. E essas memórias são memórias específicas e exclusivas com a finalidade e com o foco de armazenamento permanente, de um armazenamento maciço, guardar muita informação, guardar um volume de dados, certo? E eu não posso deixar de falar aqui, ó, do meu precioso disco rígido do computador. Conhecido como o quê? HD ou HDD. Hard Drive Disk. Tradução para o quê? Disco rígido, certo? Beleza. O que é o disco rígido do computador? O disco, o próprio nome já diz. O disco rígido do computador, ele é um disco, certo? Um lugar para guardar informação.
Por exemplo, uma foto, um arquivo, um vídeo, tudo é guardado desse estoporado aqui. Agora, tem uma coisa. Para uma carreira policial tá excelente você saber o que é a definição de um HD. Entretanto, a gente vai dando uma estudada na banca, dando uma analisada assim, a gente vê que a banca, ela cobra algumas questões, exatamente, que perguntam partes do HD. Partes do HD. Então, o HD tem um bocado de partezinha lá dentro. Assim como na memória RAM, você tem vários tipos, né, de memória RAM DDR3, DDR4, DDR5, etc. E tal. Mas no disco rígido, eu fiquei até espantado como, principalmente em prova de nível médio, ele pergunta a funcionalidade de duas coisinhas do HD, que eu acho que uma dessas questões eu até trouxe para você, que é a parte que guarda mesmo as coisas e a parte que lê as informações, certo? Então, dentro do disco rígido, tem uma parte do disco rígido que ela é chamada de prato. Desse prato, alguém já ouviu falar no que é um prato do HD? Tu acertasse essa questão, Ronald. Tu já ouviu falar do prato? O que é o prato? Tipo as sessões. Hã? Não é tipo as sessões? Isso. Para que serve o prato? É para dividir as informações. Isso. Seccionar. Para você fazer o quê? É como se fosse o seguinte. Prédio com várias. Eu gosto de dar aquela analogia do seguinte, ó. A analogia que eu gosto de dar. Você tinha antigamente aquelas caixinhas de guardar CD, que era como se fossem umas gavetinhas. Não tinha? Tu tinha? Miguel tinha? Eu tinha na minha casa. Não é possível. Não é do teu tempo, não? A cagota, mas. Pronto. Isso. Mas nunca vi essa casa de vó, de tio, que como se fosse o seguinte, ó, um rack, não era um rack, né, Miguel? Que tinha um móvelzinho que tinha o som, aí tinha as gavetinhas de botar. Pronto. O prato é isso. O prato é a parte do HD que é para o quê? Para guardar, ó. Para guardar as informações. Então o prato é para o quê? Guardar mesmo. O prato é para o quê? Para dividir, para armazenar isso. No prato a gente armazena mesmo. De forma organizada, tem que ser organizada, minimamente. E ele vai ler a informação, claro, no HD, sim, mas imagine que é assim. Só que o HD ele lê só que é assim, só que de forma circular. Não sei se dá para entender. Deixa eu tentar explicar como é, mais ou menos. Vamos desenhar aqui um HD. Isso aqui é um HD, certo? Aí aqui tem um negocinho. Aí beleza. Aí ao redor tá as informações. Aí como é que mais ou menos ele vai armazenando? Ele não vai armazenando assim, não, ó. Ele vai armazenando assim, ó. Aí isso aqui é como se fosse, por isso que é prato. Entendeu? Só que imagine que isso aqui é como se fosse umas gavetinhas. Tá dando para entender? Só que de forma circular. Então ele vai fazendo isso aqui, ó. Até encher, né? Logicamente. Deu para mais ou menos entender? Aí, beleza. Como é que a gente lê essas informações? Tá vendo que aqui tem uma bola, aqui no meio. Dentro dessa bola tem como se fosse uma agulha. Isso é um disco de vinil, né? É a ideia parecida de um disco de vinil. É bem parecida. Não é, porque um disco de vinil é porque na verdade é o seguinte, CD, DVD... Porque um disco de vinil ele é físico, né? Isso. Enfim. Exatamente. É porque um disco de vinil ele tem uma ideia de um sinal analógico, né? Isso. Aqui não, aqui é... Isso, aí já é
Aí já é quase física mesmo. Aí beleza, o nome desse negocinho aqui que vai fazendo assim, para ler as informações é chamado de braço. Braço. Aí a gente tem o braço. Onde o braço ele é utilizado para ler as informações. Muito viajoso ou tá dando para entender? Tá? A analogia ajuda, né? Um prato é porque é redondo e um braço é porque é assim. Claro, para vocês é mais... Os meus alunos da técnica se empolgam mais com isso, é porque eles fazem um curso. Vocês nem tanto. Até porque isso aqui nem sou eu que ensino lá. Lá tem outros professores que ensinam, eu ensino mais disciplina de desenvolvimento. Mas eu gosto muito de ensinar isso aqui também. Tá? Então, beleza. Aí fora o disco rígido, tu tem os discos ópticos, tá? O que esses discos ópticos? Aí a gente tem, por exemplo, que na verdade o que a gente chama de outras memórias, esse tipo de coisa. Deixa eu ver aqui rapidinho um negócio, na pirâmide que eu trouxe. Tem um disco óptico, sim. O que são esses discos ópticos? São o seguinte, que são outros discos, né? Eu vou até... Que aqui, assim, quando eu digo esse outros discos, tem as fitas. Aí eu não vou ser muito específico não, porque isso aqui vocês sabem o que é. Tem CD, DVD, Blu-ray. Aí tem os cartões micro SD. O que mais? Pendrive. Resumindo, todo esse tipo de outros discos que tu usa para guardar as coisas. Tu não usa esse tipo de coisa? Pendrive, CD, DVD. Antigamente tinha as fitas. Que na verdade uma fita, a gente lembrava de fita cassete, mas uma fita é um lugar para guardar informação. Certo? Disquete, exatamente. Aí, galera, pronto. Aí a gente também aqui tem o seguinte. Já vou colocar aqui os outros tipos, deixa eu só tentar contextualizar um negocinho aqui, para a gente terminar de falar desse tipo de memória não volátil. Que é aquela ideia do seguinte, ó, vamos lá. Pegando isso aqui, esse desenho aqui maravilhoso, toma um golinho d'água. Qual é, e enquanto isso vocês me respondem, qual é a memória que ela tem finalidade específica para armazenar o que é executado, posso cair não, o que é executado no computador? Qual é a memória que faz isso? É a RAM. Então, logo, a memória RAM, ela em tese, que eu vou até pintar aqui, ó. Eu vou até colocar aqui, ó. Em tese, a memória RAM é a memória principal do computador, certo? Então, a memória RAM, ela é a memória principal do computador, certo? Por quê? Porque é a memória principal do computador? Porque ela guarda o que é executado. Aí eu falei logo no início da aula, por isso que eu digo que a aula é igual a Roberto Carlos, é feita de detalhes. As músicas de Roberto Carlos. Eu disse que o computador é uma máquina burra. Quando eu disse que o computador é uma máquina burra, não é por acaso não. É porque o computador infinitamente é uma máquina burra mesmo, burra de jogar pedra. Se por acaso... Oi? É burra sim. E literalmente é burro. Aí olha só. Quando eu digo que o computador é burro, digamos que Miguel, que não é burro,
Miguel é muito inteligente. Esteja... Miguel tá operando ali a filmagem. E Miguel tá usando um programinha chamado OBS, né, Miguel? É o OBS Studio, né? Pronto. O OBS, ele é o programa que tá gravando e tá fazendo a streaming lá no YouTube. É no YouTube, Miguel? Mas não tá online não, tá? Tô só gravando para depois postar. Certo. Porque é questão de conectividade, né? Pronto, tranquilo. Tranquilo. Aí, isso aí é bronca pequena. Então, o OBS é um programa pesado. E se tivesse na internet, você acha que estaria mais cheio ou menos cheio o espaço da memória RAM? Mais cheio ou menos cheio? Ó, ele está gravando. Mas se eu tivesse também, ao mesmo tempo, passando a informação por streaming? Mais cheio. Aí, digamos que Miguel ali também abriu o WhatsApp Web. Isso vai encher ou vai esvaziar? Aí, além do WhatsApp Web, Miguel abriu o Instagram ali. Isso vai deixar mais pesado ou menos pesado? Miguel é teimoso que só a gota e Miguel ainda abriu o Excel com uma planilha de 300 arquivos. Tudo macro. Tudo macro. Vai deixar o computador pesado ou lento? Pesado. Ele vai dizer em algum momento a Miguel, pare, pelo amor de Deus, de abrir coisa, que eu estou muito pesado. Ele vai fazer isso, Luan? Ele não vai fazer. Por quê? Ele é burro. Aí o que é que ele vai fazer? Ele, em tese, mas ele ainda não vai travar, não. Não, ainda não. Ele vai encher a memória RAM. A memória RAM, ela tá, ocupando espaço. Ocupando espaço. Ela ficou totalmente endividada. Tem umas estratégias que ela usa a memória virtual, que é para auxiliar no escalonamento. Oi? Que a memória é uma memória volátil virtual, exatamente. Mas aí é muito técnico para isso. Enfim, mas quando ela também estiver cheia, não tem boquinha não. Aí tu tá lascado. Aí vamos pegar num contexto que é no nosso dia a dia, que é o seguinte: quando a gente tá endividado, se eu não tenho como pagar as coisas, tu faz o que, Laila, quando tu tá endividada? Nada, né? Que tu não fica endividada. Vixe Maria, velho. Hã? Não, mas se tu não tem pra pagar. Então beleza. Então Laila prefere VH. Vai, Robson Felipe. Tu fala o que, Robson? Ele recorre a um agiota. Isso. Só que o agiota vai atrapalhar ou vai adiantar a tua vida? Naquele momento. Naquele momento. O programa pode até executar, mas depois ele até pode até abrir, mas o computador vai ter uma série de coisas que vai complicar. Você pede emprestado. Ó, a memória RAM, ela vai começar a pedir emprestado. Por hierarquia de memória, qual a memória que está abaixo da memória RAM? A ROM. Aí, por acaso, a memória ROM, ela começa a executar. Por quê? Porque ela tem muito mais espaço que a RAM. Ela também começa a executar, ou melhor, armazenar o que é executado em tempo real no computador. Aí, beleza. Por definição, a ROM, ela tem mais espaço, não tem? Ó, mais espaço. Mas ela tem o quê do que a RAM? Menos velocidade. Aí o que é que acontece com o teu computador? Começa a travar. Por quê? Ele vai se encriquear todinho até... Porque a ideia da memória ROM... Ó, essa ideia aqui de memória, ela é ter velocidade? Não. Ela é ter o quê? Espaço. A memória RAM, ela é só auxiliar da RAM ou é da... Não, a ROM é um conjunto de memória que ela é utilizada para guardar informação, guardar coisa, certo? Aí aqui a gente tem o disco rígido, certo? Aí e tem os outros, né? Fita, SSD, ainda não, calma. Aí beleza. Deu para entender?
esse outro conjunto de memória. Aí, nesse momento, a memória ROM, a memória ROM passa a ser que tipo de memória do computador? A principal. Então, uma pegadinha de concurso aí. Em tese, a memória que foi feita para ser a principal do computador foi o quê? A RAM. Mas ela sempre vai ser a principal? Não. Se ela tiver algum momento que ela estiver cheia, a memória principal é aquela que está armazenando o que é executado. Se o que estiver armazenando o que é executado estiver na ROM, naquele momento, quem é a memória principal do computador? A ROM. Então, olha só, olha a bizu que eu estou dando aí que é importante. A memória RAM, ela só é a principal se ela tiver o quê? Espaço para ser armazenado. Tranquilo? Ela tem que ter o quê? Espaço. Então, ela vai pedir emprestado. E nesse fato de pedir emprestado, o computador vai se cliquear todinho até travar. O nome desse processo é o que a gente chama de starvation. É quando existe uma passagem de processos da memória RAM para a memória ROM do computador. Tá certo? Tudo isso para justificar uma coisa. O HD, que é utilizado para guardar informação. Sempre me empolgo nessa parte, porque eu amo essa partezinha aqui. Ela é uma memória o quê? Olhando aqui para a pirâmide. Lenta ou rápida? O HD. Lenta pra caramba. Lenta pra caramba, é absurdamente lenta. Mas as pessoas não podem deixar. Aí entra o homem, por isso que eu disse que Miguel é um cara inteligente. Miguel pensaria, rapaz, não dá pra mim ficar dependendo do HD não. O HD vai deixar meu computador o quê? Lento. O HD vai deixar meu computador pesado. Qualquer coisa os arquivos vai lá, ó, se encriquear lá todinho. Aí o que é que se pensou? Não, então tenho que pensar no tipo de técnico. Por quê? Por que ele é lento? Ó como é que ele lê as coisas, ó. Tu acha que isso é rápido? Não, isso é lento. Lento pra caramba, ó. Ele vai fazendo um movimento circular. Isso é lento. Você já ouviu aquela expressão da volta no labirinto? Você fica o quê? Perdido. É lento, né? O processo. É a gente só fazer aquela ideia, ó. O que é mais rápido? Eu atravessar Pedro II em linha reta ou eu fazer o balão todinha? Em linha reta. É claro que eu não vou passar com o carro por cima da calçada. Mas se pudesse, por exemplo, se eu tivesse um carrozão com os pneus aro 100, dessa altura, não tinha problema nenhum de eu passar por cima aí das calçadas. É mais rápido ou mais lento? Seria mais rápido. Aí se pensou em um tipo de tecnologia que resolvesse esse problema. O nome disso é memória flash. Vou apagar ali do outro lado. O nome disso aqui, ó, é memória flash. Essa memória flash se deu a criação de um negocinho aqui, chamado o quê? SSD, certo? O que é o SSD? O SSD é uma memória flash, do tipo flash, voltado exclusivamente para armazenamento, muito mais rápido do que o HD. Então é bem
mais rápido que o HD. Ela não é. Por quê? Por quê? Bem mais rápido que o HD. Tem uma questãozinha aí que eu não vou dar spoiler, não. Tem uma questãozinha aí que vocês vão entender necessariamente por que ela é mais rápida do que o HD. Quando a gente chegar lá, eu mostro a vocês, tá certo? Então, isso tudo para dizer o quê? Que as memórias não voláteis, elas são essas aqui, ó. O meu HD, ou HDD, os outros discos em geral, pendrive, CD, DVD, etc e tal. E o meu o quê? SSD. Certo? Tudo isso aí, ó, pra gente terminar o capítulozinho de memória e a gente terminar só falando de um negocinho, de um componente bem importante do computador. A gente vai responder a questão, que é o seguinte, ó. Pronto. Não menos importante, eu gosto de fazer uma analogia que é bem legal, que é o seguinte. O processador, cai não. Acho que ela vai cair, mas não. O processador, ela é considerado como se fosse o cérebro do computador. CPU é o cérebro, é o que faz o computador pensar, o computador raciocinar. Um dado de lógica, um dado de controle. Um dado de lógica, um dado de controle. Então, cérebro da gente. Dá pra gente pensar que a CPU é o cérebro. Se tem um cérebro, também tem que ter o quê? Tem que ter o coração do computador, o que liga tudo. O coração não é o órgão que liga tudo, né? Praticamente, eu acho que o coração, porque ele bombeia sangue, né? E o sangue tem que circular por todo o nosso corpo. Sou péssimo em biologia, mas eu acho que o que eu estou falando deve ter algum sentido na cabeça de vocês. Não tem? Não é o coração que bombeia sangue para o corpo todinho? Tem que ter uma parte do computador que é para bombear as informações para o computador todinho. Qual o nome desse componente do computador? Vai, Gustavo, diz aí. Qual componente... É o quê, Robson? Isso. Qual componente do computador é que bombeia as informações para o computador todinho? É o quê? Isso. A placa-mãe. Muito bem. A gente tem, ó... A gente tem, ó... a placa-mãe. Ítalo, qual é a ideia e qual a importância da placa-mãe? A placa-mãe é o componente do computador, como eu já disse, ó, que ela vai interligar todos os outros componentes. Então ela vai interligar todos os componentes. Aí assim, ela pode interligar todos os componentes, mas ela tem um ponto bem crucial, que é o seguinte. Se ela tem a função de interligar todos os componentes, eu posso dizer que ela pode ter mais capacidade, menos capacidade, etc e tal. Não faz algum sentido isso? Tem que ter algum componentezinho interligado à placa-mãe. Claro, né? Interligado à placa-mãe, enfim, tem a ver com tudo aí. Que ele é como se fosse um batizador. Ele é responsável diretamente para identificar ou dar... o quanto essa placa-mãe pode ser interessante ou não, certo? O nome desse componente é o meu chipset.
sei se é com P mudo, eu não lembro agora. Tem uma questão aí, vê aí. Se tem... É com P mudo? É, né? Deu um branco agora. Português péssimo. Bora lá. Qual é a função do chipset? O chipset ele tem uma função exatamente de dar minuciar exatamente as informações mais precisas, ou melhor, de potencializar a placa-mãe, tá certo? Então, o chipset, eu costumo dizer que ela dá informações incrementais à placa-mãe, informações auxiliares à placa-mãe. E outro ponto aqui é o seguinte: se a placa-mãe ela tem a função de interligar todos os componentes, tem que ter uma parte da placa-mãe que é responsável por fazer, essas informações se trafegarem, se trafegarem, ou seja, as informações percorrerem. O nome disso aqui é o quê? Os barramentos. Os barramentos é a parte que faz com que o quê? As informações trafeguem. É como se fossem os caminhos. É as estradazinhas que tem na placa-mãe. Tu já viu que as placas-mãe tem um monte de circuitozinho assim, ó? Pronto, isso aqui é os barramentos. Realiza o tráfego de informações. As informações passam por esse barramento. Pois bem, deixa eu ver se eu estou sentindo falta de algum outro componente do computador. Processador, ok. Memória, ok. Periféricos de entrada, ok. Periféricos de saída, ok. Periféricos híbridos, ok. Oi? Atuador. Como? Atuador. Atuador? Atuador não existe, não. Na 17 tem um atuador, só na questão do 17. No enunciado ou nas alternativas? Então a gente vai chegar lá, certo? Bora responder questão? Bora lá, vamos detalhar aí bem direitinho. Oi? Eu acho que aqui a gente já tem... Bora tirar o resto da diferença aí nas questões? Lembrando que o seguinte... Querem tomar uma aguinha? Querem? 5 minutinhos, vá. 5 minutinhos dá tempo. Mais 5 minutos, viu? 8h55. 8h56 já. Fala concurseiro, 4 minutos, 9 horas. Fala concurseira, meu nome é Edmarson Fabião, eu sou fundador do Rota Cursos e Concursos, Rota Mentoria. Eu fui aprovado na Polícia Militar da Paraíba, na Polícia Militar de Pernambuco e na Polícia Penal de Pernambuco. Os 3 concursos das carreiras policiais que eu fiz, eu fui aprovado e resolvi criar este Meu Flamengozinho? E os nossos nesse domingo ou próximo? Possamos estar entregando para vocês o Ah. maior número de conteúdo. Vai jogar um pouco desfalcado, né? Conteúdo programático dos editais, conteúdo sobre técnicas de estudo, ensinando tudo isso para que pudesse ser aprovado. E com certeza... Cebolinha não vai jogar. Gorillas stomping in a zoo. Check the vocals, animals get it right. Boom.
I need more space, so give me more room. Rain any sun, boy, I don't be any June. Man got some PF in a suit. You've been hungry, that's why I came with a food. Hey, I got bust to learn any crew. Mama got me full. Man must stop acting a fool. You don't wanna get slow without oil. I don't care if a man is a big fool. You are just a shark in a swimming pool. Say nothing, listen, number one rule. I see you fucking all. Let me put you back to the school. Them behind wanna make it full. Fala, galera, prova em português. Professor de geografia e história. A gente tá aqui com essa saudade e eu queria perguntar, vocês estão gostando dessas aulas? E para todo objetivo, a gente tem uma... Fala concurseiro, fala concurseira, meu nome é Edmarson Fabião, eu sou fundador do Rota Cursos e Concursos, Rota Mentoria. Eu fui aprovado na Polícia Militar da Paraíba, na Polícia Militar de Pernambuco e na Polícia Penal de Pernambuco. Os 3 concursos das carreiras policiais que eu fiz, eu fui aprovado e resolvi criar este canal do YouTube para que eu e os nossos possamos estar entregando para vocês o maior número de conteúdo possível. Conteúdo esse, conteúdo programático dos editais, conteúdo sobre estudo, ensinando tudo o que eu fiz para que pudesse ser aprovado e com certeza que ajudar a conquistar essa aprovação. Zombie. Discutir bem tranquilo. Bora lá, vamos vai projetar, né, Miguel? Projetasse aí? Pronto. A gente vai ler aqui bem tranquilamente, porque quando a gente está respondendo as questões de uma banca, no caso aqui a IDECAN, a gente também tem que entender que ela gosta de, no meio do enunciado, colocar um bocado de pegadinha, viu? Ela costuma aí ter uma palavra não, entretanto. Então, já um conselho que eu dou para vocês. Leia atenciosamente mesmo o enunciado da IDECAN. Então, vamos ler bem pacientemente, ler com bem muita calma, que é para a gente não errar e não ter nenhum problema, tá certo? Bora lá. Entre os periféricos de saída de dados empregados na configuração de microcomputadores, um funciona como impressora projetada para imprimir trabalhos de qualidade em grandes dimensões, como por exemplo mapas cartográficos, projetos de engenharia, gráficos e plantas arquitetônicas, podendo utilizar diversos tipos de papel, como papel comum, fotográfico, película vegetal e autoadesivos. Aí tem o que? Lonas e tecidos especiais. É um tipo de equipamento diferente das impressoras domésticas, que é essas impressoras que a gente compra no supermercado, em loja de eletrônico.
Supermercado de grande porte, né? Tô falando assim, tipo, na época que eu ia fazer feira do hiper, hoje a gente tem o extra, né? Físico e tal. Ainda existe extra? Tem, né? Enfim. Beleza. Cadê? Pois costuma ter um tamanho razoavelmente grande e não se encaixa em qualquer ambiente. Seja de trabalho ou mesmo em casa, sobretudo por causa da sua função. É porque aqui o meu está um pouquinho apagado. São periféricos muito utilizados em birôs de impressão e utilizam programas específicos que aceitam arquivos convencionais do tipo TIFF, DWG, EPS, entre outros. Isso aqui é formato de planta, viu? Só para adiantar para você. Desenho cartográfico. Isso. Esses periféricos são conhecidos como o quê? Isso é um plotter. Um plotter. Isso. O que é um plotter? Isso, o plotter é uma impressora que eu acho que pronto, é que imprime esses banners aí. Ó, os banners dos nossos aprovados. De Vitinho, de Josélio, de João Abílio, de Geraldo, de Lucas, de Gustavo, de Christian, e de... Não, que tá do lado de Gustavo, pô. De Roland, de Alan Vitor, de João Vitor, de Eduardo, de Lucas e de Renan. De Évila, claro. Évila. Sim, Marcos e Paulo Vitor. Marcos é meu colega de trabalho agora. Tranquilo. Marcos Vinícius? Grande escala. Aí, scanner dispositivo para tirar foto. Inkjets. Os inkjets, eu não sei o que é. Eu realmente tenho que ser muito... Eu não sei o que é. Suíte é um dispositivo para... Oi? É distribuir rede. Você vai colocar os cabos e ele vai espalhar pelo ambiente. É como se fosse um equipamento que puxa os cabos dentro de uma rede local. É a letra C, muito bem. Se quiser procurar aí, depois vocês googlam o que é a letra B, realmente eu nunca vi, não. Não sei nem o que é. Certo? Questão 2. Os dispositivos de armazenamento manipulam bits de arquivos de computador. O hardware de armazenamento volátil, ou seja, volátil precisa do quê, ó? De energia. Presente em um computador é conhecido como HD é volátil? Sim ou não? HD é volátil? Não, HD é não volátil. SSD é volátil? ROM é volátil? RAM é volátil? Qual alternativa é correta? Letra D. Até aí alguma dúvida? Não. Olha a pirâmide aí, ó. Essa questão aí requer uma discussão, requer uma... Ainda bem que ela está aqui. Ela requer uma certa bem calma e paciência para não errar. Mas ela ajuda muito. Ó. O computador mais simples com barramento de uma CPU, aí está dizendo que é a unidade central de processamento, é memória principal e dispositivos de entrada e saída. Assim, quando precisamos armazenar e acessar programas e dados, precisamos entender a hierarquia de memória, conforme podemos visualizar na figura abaixo. É mais ou menos essa pirâmide, né? Uma literatura um pouco diferente, mas está parecida aqui.
Assinala a opção que apresenta as características verdadeiras sobre essa hierarquia à medida que descemos. Então a gente vai visualizar o quê? De cima para baixo, à medida que descemos. Ou seja, quando a gente vai fazendo o quê? Ó? Se for subindo, era o contrário. Então, como é descendo, a gente vai se importar com isso aqui, ó. Do que é menos, do que é mais. De velocidade e de espaço. Alternativa A. Tempo de acesso fica reduzido. E a capacidade de armazenamento diminui. Realmente o tempo de acesso fica reduzido. Por que o tempo de acesso fica reduzido? Porque ela fica mais lenta. Tempo de acesso não é velocidade? Então, aí isso está certo. O item 1 está certo. O tempo de acesso realmente fica reduzido. Agora, a capacidade diminui. Realmente, ó, tempo de acesso, tempo de acesso e velocidade é sinônimo. Não dá para entender? Fica menos. Olhando para cá, para a pirâmide, fica. Agora, a velocidade também diminui. Ou melhor, velocidade não. Desculpa. O armazenamento, o espaço, diminui. Faz o quê? Aumenta. É a alternativa A? Não. Alternativa B. O tempo de acesso fica maior. Aí, ele colocou aqui, ó, o preço, ó. Bicho, caramba, nem ia dar essa informação. E o bits por real diminui descendo na hierarquia. Beleza. Vamos para primeiro. O tempo de acesso fica maior ou menor? Mais ou menos? Isso. Não, o tempo de acesso... mas tá certo. O tempo de acesso fica maior, ou seja, fica mais lenta. Exatamente. Então, ele fica mais lenta, de cima para baixo. Isso. Agora tá certo. Agora diminui o preço. Tá dizendo o quê? E diminui descendo na hierarquia. Peraí, o tempo de acesso fica maior. Aí deixa eu dizer uma coisa para você. Quando ele fala assim, tempo de acesso fica maior, é que ele quer dizer o quê? Que ele fica o quê? Mais rápido. Aí quando ele diz tempo de acesso fica reduzido, é o quê? Mais lento. Então, esse item 1 aqui tá certo? A letra B? O tempo de acesso fica maior? Porque está um pouco confuso, levando em consideração com a letra A, né? Agora, realmente, diminui o preço. Na medida que vai descendo, ele fica mais barato. Agora, é porque eu estou interpretando assim, que o tempo de acesso fica maior. Ou seja, ou melhor, o tempo de acesso fica menor. Ou seja, ele fica, quando diz maior, é porque ele fica mais rápido. E menor porque fica o quê? Mais lento. Eu entendi assim. Tu interpretou o contrário? Confere para mim essa questão. Aí, rapidinho. Mas peraí. No dia ainda não. Aí se for o contrário, é a letra B. Aí a letra B tá certa. Tá certo? Oi? Como? Aí eu vou ler a C, exatamente. É porque a gente tem que interpretar isso, do tempo de acesso maior ou menor. É porque, vamos lá, o tempo de acesso maior dá a entender que fica mais lento ou mais rápido? Tempo de acesso maior. Realmente. Tempo de acesso maior. Dá para entender que fica mais lento. Aí ele está dizendo o quê? Do seguinte. E o preço diminui descendo na hierarquia. Aqui, automaticamente, o preço diminui ou aumenta? Diminui. Um HD é bem mais caro, ou melhor, é bem mais barato que uma memória RAM. Um pente de memória RAM. A memória RAM, ela é mais cara do que um HD. Isso é verdade.
Assim como o HD é mais barato que o quê? Um SSD. Então aí seria a letra B. Aí na letra C está dizendo, o tempo de acesso fica maior. O tempo de acesso fica maior. Isso também está certo. E a capacidade de armazenamento aumenta. Também está certo? Tá. Calma, não responda não. Olha, na minha opinião, é a letra C porque, olha só, uma questão ela pode estar parcialmente certa e outra está mais completa. A letra C está mais correta. O tempo de acesso fica maior, ou seja, fica mais lenta, e a capacidade também aumenta. Tá texto e lei? Tá texto e lei. Agora bora ver. Ah, já entendi. Eu já entendi o problema da letra B. Ó, e bits por real diminui. Ele não calcula bits por real. Não é calculado bits por real. Ele é mais barato por uma questão mesmo de filosofia. Por quê? O foco de armazenar em si, ele é mais barato do que memória para guardar o que é executado. Então, o que está errado nessa letra B aqui, ó, é essa palavra aqui, ó, bits por real. Não é gasolina para cobrar por litro, não. Certo? Não é gasolina, não. Se fosse assim, você não tinha pendrive mais caro do que outro. Concorda comigo? Não tem nada a ver. É gasolina, Miguel, para cobrar por litro? Não, não é. Nunca será. Então, o que é que está errado aí na letra B? É porque eu não tinha visto, não. Essa palavra bits por real. Tem nada a ver. Ele é mais barato porque é questão de o quê? De mercado. Lei de oferta, de procura, enfim. Certo? Letra B está errada. A alternativa correta é a letra C. Ó. À medida que subimos... o tempo de acesso aumenta. Não. À medida que subimos, ela fica o quê? Mais rápida. Então, qual é a alternativa correta? A letra C. Com certeza. É letra C aí mesmo? Eu também acho que é a letra C. Tanto que quando eu corrigi, eu disse tanto a Rolde como a Geraldinho, como é o nome de Geraldinho? Andrei, que era a letra C. Deu para entender, galera, a letra C? Ó, tempo de acesso aumentando é porque quer dizer o quê? Mais lento. E tempo de acesso reduzir quer dizer o quê? Mais rápido. Não tá texto e lei? Tá texto e lei. Mas não tem que ler com cuidado, analisar, ó. O cara fica na dúvida. Mas a C, ela tá mais completa. Todo mundo concorda? Alguém acertou essa questão? Acertou? Beleza. Bora para 4. Durante o uso de recursos de um notebook, há periféricos que podem operar tanto na entrada como na saída, mas em instantes distintos. 2 exemplos desses dispositivos são... Bora lá. Mouse e scanner, Mouse é entrada, scanner é o quê? Não, scanner é só entrada. Scanner é só escanear. Isso, multifuncional que é entrada e saída. É a letra A? Não. Joystick e teclado. Joystick é o quê? Joystick é um controle, ó. Controle de videogame. A não ser que seja um joystick com vibracall, aí é um entrada e saída. Mas teclado é entrada ou saída? Entrada. Então joystick e teclado é só o quê? Entrada. Webcam? Entrada. E o plotter? Saída. Uma entrada e outra saída. Ele quer saber o quê? Dispositivo quer tanto entrada e saída ao mesmo tempo. Só que em momentos distintos. SSD, entrada e saída. Impressora multifuncional, entrada e saída. Qual a alternativa correta? Letra D. D de Arrascaeta. Que não jogou ontem. Dela Cruz, pronto. Golaço de falta, Lazico.
Alguém ficou com dúvida nessa questão ou testilei aí? Testilei, né, Roland? Bem tranquila, né? Essa questão. Multifuncional, entrada e saída e SSD. Entrada e saída. Muito bem. No que diz... Essa questão está repetida, é? Não, né? Tá. É que ele deu uma grande tapeada. Esta impressora de grande formato também é adequada para produzir cortes de alta pressão numa ampla variedade de tamanhos. É, a mesma coisa que a gente já viu. Qual é? Plotter, letra D. Agora, as outras eu sei o que é. Ó, scanner, só tirar fotos. Ó, isostick é um tipo de pendrive, viu? Isostick é um tipo de pendrive. Coloca aí, é um tipo específico de pendrive. Esse tipo de pendrive, ele pode ser usado para disco óptico também. Tipo, é um pendrive que ele geralmente, eu não sei se vocês ele tem uma função de, não sei se vocês já viram, quando ele converte um drive de CD e DVD em um dispositivo externo. Quando o notebook não tem mais leitor de CD e DVD, aí tu bota um pendrive desse, ele pode ler CD e DVD, por exemplo. Esse LaserJet aqui é uma impressora a jato, uma impressora de laser a jato, uma impressora bem rápida. É um tipo também de impressora. Mas quando ele está dizendo de impressão de pôster, etc., aquele negócio bem grande aí, tá falando de quê? De plotter. Alternativo o quê? Mais uma vez, De La Cruz. Aí. Tranquilo? Ó, a gente já vê uma coisa, a banca gosta de quê? De plotter. E de CD, né? Mas gosta de plotter com força. Pronto. Questão 6. Este tipo de dispositivo de armazenamento é caracterizado por guardar informações de maneira permanente, ou seja, não volátil. Os dados são gravados em discos magnéticos, chamados de pláteres, e estes pláteres são geralmente compostos de duas camadas. Um braço mecânico, que percorre toda a área de disco magnético. Ele chamou o prato em inglês, né? Marca alternativa abaixo que contém esse dispositivo de definição. É o quê? Um quê? HDD, que é o disco rígido. A alternativa é de Everton Cebolinha. Blu-ray é um DVD mais novo, né? De grande porte. Geralmente para guardar coisa em Full HD, 4K. Hã? Tem Blu-ray, que mega. Blu-ray tem Blu-ray de tera? Não, tera é pau, mas de gigas. Tera é pau. Eu acho que não. Mas, a não ser que seja uma coisa muito grande, né? DVD era do PS2, CD era do PS1, SSD mais rápido e HD é o que a gente viu. Ó, sobre os discos SSD, essa é a alternativa correta. Possui partes mecânicas. Possui? Não, negativo. Ó. Quem possui partes mecânicas é o HD, certo? São apenas para leitura de dados. Não, ó, é armazenamento. Então, você pode tanto ler como escrever. Ó, então a letra A, o que é que está errado? É o HD, e a letra B ele pode ler e escrever. São substitutos da memória RAM. Não, ele é substituto do HD. Então a letra a C está errada por isso. São os substitutos do HD. Oi. Hã? Possui partes mecânicas. Quem possui parte mecânica é o HD. Por serem eletrônicos, ó, um é parte mecânica. O SSD é parte eletrônica. Suas taxas de leitura e gravação são mais altas do que o HD. Correto? Correto. Letra D. Aqui estava o desenho do HD, ó. O SSD a parte é o quê? Eletrônica. Ele não vai ter esse braço aqui não, ó.
É como se ele fosse ler assim, ó. Ele já vai, ó. É mais rápido assim ou assim? Assim. Oi? Como é? Direto. Algo eletrônico ou mecânico? O que é mais rápido? Eletrônico. Então, alternativa D. D de Dela Cruz. Letra A. Ou melhor, questão 8. No que diz respeito a componentes de hardware do microcomputador, existem dispositivos que operam exclusivamente de entrada para processamento, enquanto outros operam exclusivamente de saída. Ele quer um exclusivamente de entrada e um exclusivamente de saída. Dois exemplos desses dispositivos são, respectivamente, primeira entrada, respectivamente, a questão de português aí. Então bora logo a 9, depois eu volto para 8. Desculpa. De entrada, quem é a entrada aí? Mouse é a entrada. Mas pendrive é exclusivamente saída? Não. Aí beleza. Qual é o outro? Scanner. Scanner é entrada? É. Plot é exclusivamente saída? É. Então qual a alternativa correta? Letra D. Tome Dela Cruz, viu? Ah, cagota. Vai acabar com o Palmeiras. Bora voltar para 8. Entre as alternativas a seguir, qual item faz parte do sistema de memórias principais, armazenando temporariamente os dados usuários enquanto estão em execução? Letra o quê? D? Não, letra C. Memória o quê? Aqui, macho, ó. Para a gente ver aqui, né? Analisar. O disco rígido é considerado uma memória não volátil, pela característica de não perder os dados enquanto o equipamento é desligado. Tá certo ou errado? Mais certo do que tudo. DDR é considerado um tipo especial de disco rígido de alta velocidade. Certo ou errado? Eu falei isso aqui? Não. DDR é um tipo de memória RAM. Coloquem aí. DDR é um tipo de memória RAM. Então 2 está errado. A memória ROM é conhecida como memória de acesso aleatório que não permite armazenamento de dados de forma permanente. E aí? Permite ou não permite? Ele está falando aí da memória? Isso. Mas no lugar da ROM, deveria ter o quê? RAM. O que está errado aqui que seria a RAM. Qual a alternativa é correta aí? A de Arrascaeta. Tem carne. Não, mas ainda não fez nada no Flamengo não. Deixa ele fazer que eu... dou esse mérito. Bora lá. O processamento de dados acontece em 3 etapas, conhecido como entrada, processamento e saída. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Não, é verdadeiro. Mas é como eu disse, ó, a depender da banca. Eu não disse lá 2.1? Entrada, processamento e saída. Tá certo. Placa-mãe é o hardware que tem a função de conectar todos os componentes do computador. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Periféricos de entrada, já dá para matar, né? Não preciso nem ler aqui. Periféricos de entrada são equipamentos utilizados para promover exclusivamente a entrada de dados. São exemplos possíveis de entrada. Mouse, teclado e pendrive. Qual o erro aí? Pendrive é a entrada aí. Qual a alternativa correta? C de... Cebolinha. Pronto. Verdadeiro ou falso? O dissipador
é um ventilador responsável por manter a temperatura do disco rígido em níveis aceitáveis. Isso aqui é o que? Um cooler. Cara, dissipador. Dissipador é onde sai a saída de ar. Beleza? Esqueci de falar isso pra vocês. O dissipador é onde sai a saída de ar. Quem é o ventilador é o que? O cooler. Falso. A memória ROM é a memória de acesso aleatório que é utilizada para armazenar os dados somente quando o computador estiver ligado. Mais uma vez ele trocou ROM por RAM. Isso aqui é o que? Falso. Já dá para matar? O disco rígido é um dispositivo utilizado para armazenar os dados de forma permanente. Correto. E o mouse e o teclado são considerados periféricos de entrada. Correto também. Qual alternativa é correta aí? Letra D de De La Cruz. Hã? Bora pra 13. Calma. Espera aí, galera. Silêncio. A memória cache é utilizada para tornar mais rápido o acesso à memória RAM. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O disco rígido tem a função de armazenar as informações que gravadas de forma permanente. Verdadeiro? Sim. Slots são tipos especiais de memória. Não. Vou até parar por aqui. O que é slot? Slot é um tipo de conexão. Deixa eu tentar explicar para você. Quando tu vai plugar um cabo em alguma coisa, não tem? É a cabecinha. O nome de uma cabecinha naquela é chamada de quê? Slot. Pronto, tá bom, já deu para morrer. Não é, acabou. Qual alternativa é correta? B de Bruno Henrique, unicórnio. Questão que? Em um computador, o componente de hardware que tem a finalidade de promover armazenamento de dados de forma permanente é denominado de disco o quê? Qual alternativa? A de Arrascaeta. Questão 15. Este componente possui algumas características que devem ser observadas. E é o elemento que define a capacidade de uma placa-mãe. Quem é a capacidade de uma placa-mãe? Quem é que dá aqui as informações auxiliares já para a placa-mãe? Chip o quê? Chipset. Qual a alternativa? Letra? Mais um de Arrascaeta aí, ó. Mas C e D tem com força, né? 16. A memória cache é um tipo de memória que trabalha de forma integrada à CPU e é um exemplo de memória volátil. Certo ou errado? Certo. Os bancos de memória RAM presentes em um computador pessoal são exemplos típicos de memória não volátil. Certo ou errado? Memória RAM é volátil ou não volátil, gente? Volátil. Então isso está certo ou está errado? Errado. Ele é volátil. As unidades de armazenamento SSD possuem um tipo de memória volátil. Vou parar por aqui. SSD é volátil ou não volátil? Não volátil. Qual alternativa é correta? A. 3 seguidas A, ó. Você aí, ó, querendo dizer que não tem A na banca. 17. Dada a estrutura interna do disco rígido, qual componente é responsável para armazenar os dados de informação de um computador? É o quê? Prato. Mais um letra A, ó. Aí, olha só, braço é isso. Atuador, quem falou de atuador? Não existe atuador não, isso. Atuador é para atuar em alguma coisa. Barramento existe. 18.
Sabendo que o processador é um dispositivo computacional dividido em componentes, indica a alternativa com que o item realiza os cálculos matemáticos. Qual é a unidade de cálculo aí? Unidade o quê? Lógica. Qual a alternativa correta? Letra A. 1, 2, 3, 4, 5 seguida A. Ó. Arrascaeta fez 5 gols no Palmeiras. Ele gosta de fazer gol no Palmeiras, viu? Ele é carrasco do Palmeiras. Também é. Bora lá. 19. A fonte de alimentação tem função de converter corrente contínua em alternada para alimentar a placa-mãe e o processador, ou seja, gerar energia. Fonte é para gerar energia, sim ou não? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Na verdade, fonte não é nem de computador específico. Fonte é de qualquer o quê? Eletrônico, né? Qualquer equipamento. O cooler é um dispositivo que tem a função de controlar a temperatura padrão do processador. O disco rígido é um dispositivo de grande capacidade que tem a função de armazenar os dados somente quando o computador estiver ligado. Qual alternativa é correta? Volta de Arrascaeta com De La Cruz aqui. E a 20ª, que faltou hoje, Dom, né? É um dispositivo utilizado para armazenar dados de forma permanente. É um dispositivo de forma permanente, ou seja, volátil. É um dispositivo utilizado para armazenar dados de forma temporária, não volátil. Quem é volátil aí? A memória RAM. Quem é não volátil aí? Memória o quê? Flash, que é um tipo de SSD. Qual a alternativa correta? Mais uma. Pronto, galerinha. Aí tá o gabarito. Espero que tenham gostado. Pratique esse assunto em casa. Filtre lá as questões lá. E arrochem o nó. Desejo a vocês... Hã? Peraí, calma. Peraí. Desculpa. De forma permanente, disco rígido. É um tipo utilizado... É um tipo utilizado para armazenar de forma temporária. Eu troquei, desculpa. Qual a alternativa? B. B de quê? Bruno Henrique. Pegou ainda, Miguel? Bruno Henrique. 20. Ó, galera, cheiro pra vocês. Tchau, até a próxima aula. Fala concurseiro, meu nome é Edmar, eu sou fundador do Rota Cursos e Concursos, Rota Mentoria. Eu fui aprovado na Polícia Militar da Paraíba, na Polícia Militar de Pernambuco e na Polícia Penal de Pernambuco. Os 3 concursos das carreiras policiais que eu fiz, eu fui aprovado e resolvi criar este canal do YouTube para que eu e os nossos professores possamos estar entregando para vocês o maior número de conteúdo possível. Conteúdo programático dos editais, conteúdo sobre técnica, ensinando tudo o que eu fiz para que pudesse ser aprovado e com certeza te ajudar a conquistar essa aprovação.